Boa tarde, povo de Deus. Que Deus venha derramar paz, prosperidade, saúde a todos os irmãos que estão ao alcance da nossa voz e do nosso vídeo. Estou em novo cenário aqui, estou aqui no meu quarto, né? Não no meu escritório, porque estou com um probleminha agora e não estou podendo subir para o escritório. Mas descemos toda a estrutura para atender aqui através do meu quarto. Bom, quero continuar falando nesse segundo dia dos 40 de jejum, né, sobre essa parceria entre nós e o Espírito Santo, entre o homem e Deus, né, e que Deus, como Deus honra essa parceria, e nós também precisamos honrar. Hoje nós falaremos sobre Elias. Elias era um homem comum como nós, assim falava Tiago, né? E no capítulo 16, antes de falar de Elias, eu quero falar um pouquinho sobre o que estava acontecendo em Israel nos dias de Elias, ou naquele início dos dias de Elias. Amém? Vai dizer assim, ó, no capítulo 16, verso 29 de 1 Reis, no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Omri, tornou-se rei de Israel, e reinou 22 anos sobre Israel. Em Samaria, Acabe, filho de Omri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu o altar para Baal, fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante o reinado de Riel de Betel, reconstruiu Jericó, lançou alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa do filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. Bom, só para nós entendermos, agora Acabe começa a reinar sobre Israel, e a própria palavra do Senhor vai dizer que fez totalmente tudo o que estava contra os preceitos do Deus de Israel, né? Levantou o altar para Baal. Então, quer dizer, era o rei que mais estava afastando Israel de Deus. E aonde estavam os profetas? E aonde estavam os sacerdotes de Israel? E aonde estava o povo de Deus de Israel, que não iriam contra o rei, não iriam contra essa situação do rei? Enquanto o povo ficou calado, enquanto os sacerdotes ficaram calados, enquanto os profetas ficavam calados, Deus também ficava calado. Até que um jovem, né, chamado Elias, não aceitou essa situação que estava acontecendo. Nós vamos ler no capítulo 17, a partir do verso 1, o que está escrito assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo meu Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá um orvalho de chuva nos próximos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Daqui a pouco nós continuaremos lendo, mas quero mostrar aqui para os irmãos a atitude que Elias tomou. Ele não achou certo, ele não concordou com aquela posição que o reinado estava tomando, o trono estava tomando, entendendo que o povo de Israel era um povo de Deus, não era um povo de outros deuses, não era um povo de Baal. Sabe, muitas pessoas elas ficam se rendendo a outros deuses, e quando eu falo outros deuses, eu não estou falando de imagem. Sabe, quando qualquer coisa que toma o lugar de Deus na nossa vida, são deuses que nós estamos levantando para adoração. Baal estava fazendo isso, levantando outros deuses para adoração. E Isaías, o profeta Isaías, diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. O povo de Israel, assim como o povo de Israel, somos nós. Somos propriedades exclusivas de um Deus vivo. De um Deus que não cala, não se cala mediante a essa afronta.
Mas precisa de homens e mulheres que também não se calem. Precisam de homens e mulheres inconformados com o mal desse século. O próprio apóstolo Paulo falou: não vos conformeis com o mal desse mundo, mas transformai-vos a vossa mente. Sabe, tem muitos irmãos conformados com o mal desse século, com o mal desse mundo, com o que está acontecendo, achando tudo natural, achando tudo normal. Uma parceria com Deus, uma parceria com o Espírito Santo requer abrir mão, requer não conformidade, requer atitudes tomadas, requer um povo ativo na presença de Deus. Não um povo de qualquer jeito. Não, tá bom do jeito que tá. As coisas estão assim mesmo, é o fim dos tempos. A Bíblia já diz que o amor de muitos se esfriariam. A Bíblia já diz que no final muitos se apostatariam da fé. Mas Deus tem levantado um povo que não se conforma com isso. Um povo que não se conforma com o mal desse século. Um povo que ora, que jejua, que busca, que prega a palavra, que prega a verdadeira palavra. E Elias fez isso. Elias não se conformou com isso, foi até Acabe e disse: olha, eu juro pelo Deus do céu, o Deus a qual eu sirvo, o Deus de Israel, no qual eu sirvo, o Deus que tirou a gente das mãos dos egípcios, um Deus que manifestou milagres e milagres através desses anos, um Deus que nos levou até Canaã, eu juro por ele, que não cairá um orvalho do céu até que eu venha liberar outra palavra. E assim aconteceu. O orvalho não caiu, chuva não caiu. E a Bíblia vai dizer, nos versículos subsequentes, depois disso, no verso 2 do capítulo 17 de 1 Reis, depois disso a palavra do Senhor veio a Elias. Você vai ver que só depois disso, Deus falou com isso. Só depois que Elias tomou uma atitude, que Deus foi falar com ele. E aí ele vai dizer: vá para o leste e esconda-se perto do rio de Querite. A leste do Jordão você beberá do riacho. E dei ordem aos corvos para alimentarem você lá. E ele fez o que o Senhor tinha dito. Foi para o riacho de Querite, o leste de Jordão. E ficou lá até os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde. E ele bebia a água do riacho. Vamos, olha como é lindo quando nós não nos conformamos com o mal desse século, quando nós viramos parceiro de Deus, quando tomamos atitudes, na qual estamos debaixo da parceria, debaixo da orientação de Deus, como Deus nos conduz, como Deus nos sustenta. Deus usou corvos para alimentar Elias. E não foi uma vez só por dia, não. Durante alguns dias, durante 2 vezes por dia, levando para ele pão e carne. Toma, Elias, come. Pão e carne. Toma, Elias, come. Pão e carne. Toma, Elias, come. Pão e carne. A provisão, ela vem para aqueles que desejam viver uma parceria com Deus. A provisão de Deus. Olha que quando Jesus ele envia os 12 e depois envia mais 72 numa outra excursão, num outro momento, ele dá a seguinte instrução: olha, eu não quero que vocês levem bolsas, dando a entender a eles o seguinte: Deus vai sustentar a cada um de vocês enquanto vocês estiverem debaixo da cobertura espiritual e da obediência. Ou em outras palavras, enquanto vocês mantiverem ativa a parceria entre vocês e Deus. Viva, irmão, uma parceria dessa. Viva o sobrenatural através de você. Viva o extraordinário através de você. Mas a partir do momento que nós tivermos uma vida com Deus, a partir do momento que nós tivermos uma parceria com Deus, sem isso não vai adiantar. Sem isso não vai adiantar nós ficarmos o tempo todo na igreja. Igreja não traz santidade. O que traz santidade é uma vida diante do altar de Deus. E não estou dizendo aquele altar que tem na nossa igreja. Estou dizendo o altar de Deus vivo, o altar de adoração. O altar que ele está pronto aonde nós estivermos dispostos a adorar. Um altar onde nós colocamos Deus acima de todos os deuses. É lindo. É lindo saber que Deus cuida. É lindo saber que Deus provê. É lindo saber que Deus sustenta em todos os momentos. Sabe, eu fico imaginando corvos, trazendo para Elias pão. Pão vindo do céu. Fico imaginando corvos trazendo para Elias a carne. Que coisa linda. E aí você vai continuar lendo, você vai ver que por mais que Deus quisesse que Elias ficasse ali, por mais que Deus quisesse
pudesse manter Elias naquela situação, Deus precisava abençoar outras pessoas. E se você for lendo, eu aconselho você a ler, você vai ler a história da viúva de Serepta, né? Você vai ver como Deus queria abençoar aquela mulher. E ele vai dizer para Elias: Elias, a água do rio secou, né? E Deus vai falar para Elias: Elias, vá imediatamente à cidade de Serepta, em Sidom, e fique por lá. No verso 9, no capítulo 17 de 1 Reis. Aí ele vai dizer assim, ó: ordenei a uma mulher viúva para te sustentar. E ele chega até Sidom, e ele vê uma viúva pegando água, e ele pede água, e ela foi, na verdade ele vê a viúva pegando um graveto, e ele pede ela água, só para resumir a história. E aí ela vai lá buscar água para ele, e quando ela está indo buscar água para ele, ele vai e chama, grita ela e fala assim: oi, além da água, traz um bolinho para mim. E aí ela vai dizer, e eu quero ler aqui para você, no verso, deixa eu ver aqui, no verso 12, e ela vai dizer assim, ó: mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Olha o que ela responde para Elias: eu juro pelo teu Senhor, pelo teu Deus, que ele bem sabe que eu não tenho nada. Mas, para que ela pudesse falar isso para Elias, é porque o próprio Deus já tinha falado para ela que ela deveria alimentar o servo dele que vai lá. Porque senão, por que ela falaria o seu Senhor? Porque ela indagaria, ela poderia falar: juro pelo Senhor de Israel, juro por outro Deus, sabe? Mas em momento nenhum a Bíblia diz que Elias se apresentou para ela como um profeta. A Bíblia diz que Elias chegou, viu ela catando um graveto. A Bíblia diz que Elias pediu água a ela. E quando ela estava vindo pedir água, ela pegar água, Elias falou: traz também para mim um bolo. Elias não falou assim: olha, eu sou profeta, o Deus vivo mandou eu vir aqui, disse que você vai me alimentar. Não, Elias nem sabia que era ela, na verdade, né? Mas ela sabia quem era Elias. Ela sabia. E quando ela falou para Elias: Elias, eu juro pelo seu Senhor, ela estava dizendo para Elias: Elias, Deus falou comigo, mas eu não tenho. E Elias falou para ela: então faça conforme você achou que tinha que fazer, mas antes de dar para você e seu filho, traga para mim. E o Senhor dos Exércitos, aí ele vai dizer aqui no verso 13: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa, faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não se secará até o dia que o Senhor fizer chover nessa terra. Presta atenção, meu querido. Quando nós nos disponibilizamos a viver uma parceria com Deus, nós temos certeza do sustento de Deus imediato. Nós temos certeza do sustento de Deus. E por mais que falte pra gente, provavelmente é porque Deus quer que gere testemunho na vida de alguém. Então, comece a viver uma parceria com Deus, comece a viver diante daquilo que Deus quer que você viva. Não permita que as afrontas do diabo, não permita que o percurso do dia a dia, não permita que as faltas das coisas do dia a dia possa te separar de uma parceria com Deus. Elias estava ali vivendo uma parceria com Deus, e quando faltou para ele no riacho de Querite, Deus falou para ele: vai lá que eu já mandei uma provisão, já mandei uma mulher te sustentar. Elias poderia chegar até essa mulher e falar assim: essa mulher não tem nada, Deus, como é que o Senhor quer que ela me sustente? Ela falou para mim que só tem um punhado de farinha, um punhado de azeite. Elias poderia voltar para Deus e falar assim: Deus, poxa, não é ela, porque se fosse ela teria para mim também, Deus. Mas Elias agiu com fé, ele sabia o Deus que ele servia, e ele falou assim para aquela mulher: então faça conforme você falou.
Faça o bolo, faça um pequeno bolo, mas não dê para o seu filho nem para você não. Traga primeiro para o homem de Deus. E a partir desse momento, a palavra do Senhor diz que o Senhor, o Deus de Israel, não vai deixar faltar farinha na sua botija e nem azeite na sua panela, até cair chuva do céu. E ela creu naquela palavra. E ela acreditou naquele homem. Deuteronômio diz o quê? Crê no Senhor teu Deus e será abençoado. Crê nos seus profetas e prosperareis. E ela creu no que o profeta falou na vida dela. E ela foi abençoada. E a farinha não faltou, o azeite não faltou, até que o dia da chuva veio. Sabe? Você quer viver o sobrenatural de Deus? Quer viver o sobrenatural com Deus? Começa a crer no que Deus pode fazer através de você. Começa a buscar uma parceria com o Espírito Santo. Começa a buscar uma parceria com Deus, independente da situação que está a sua vida. Elias foi para o deserto. Ou melhor, Elias foi para o Querite. Fugiu para o leste, onde Deus mandou ele fugir. Sem questionar Deus. Deus, para onde eu vou? Quem vai me dar de comer? Deus, para onde eu vou repousar? Não. A preocupação dele não era essa. Porque ele entendia, ele sabia o Deus que ele servia. Você conhece o Deus que você serve? Você tem experiências com Deus que você serve? Você tem experiências com o Espírito Santo que Deus colocou na sua vida? Sem ser de pular, de falar em línguas estranhas. Uma experiência de vida. Uma experiência de milagres sobrenaturais. Uma experiência na qual você possa falar assim, olha, eu sei que Deus faz, porque eu já tive essa experiência assim, assim, assado. Elias tinha experiências com Deus. Para que a gente consiga viver uma parceria, a luz, a flor da palavra, a luz do que significa essa parceria, é preciso você ter experiência. É preciso eu ter experiência com Deus. Todos os dias. Sabe? E se você for continuar lendo a história de Elias, e eu quero não continuar, mas eu quero te lembrar algumas coisas. Depois daquele momento ali, Elias foi até Acabe, mandou dizer, Deus mandou Elias dizer, aí você vai ver Deus mandando Elias avisar Acabe que está vindo chuva, e ele vai até Acabe. Desculpa, me perdoa, antes de falar para Acabe que está vindo chuva, ele vai até Acabe e ele fala assim, Acabe, manda vir os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, que você fica contigo lá no seu palácio. Manda vir os outros 400, eu até anotei aqui, da onde ele também estava. Aí primeiro Deus fala o seguinte, Deus sobe ao Monte Carmelo, ou Elias sobe ao Monte Carmelo, no verso 16. Então Obadias dirigiu-se, no verso 16 do capítulo 18 de 1 Reis, dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse, é você mesmo, perturbador de Israel? Olha o que Acabe falou para Elias. Então Elias, cheio de autoridade, cheio de Deus na vida dele, cheio do Espírito Santo na vida dele, não tem nenhum perturbador de Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque o povo de Israel para encontrar-se contigo no Monte Carmelo e traga 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem a mesa de Jezabel. E a mesa de Jezabel, que era esposa de Acabe, também comia Acabe. Então quer dizer, Elias estava falando assim, ó, vocês deixaram de comer a mesa do Deus vivo de Israel para comer a mesa dos Balaitas, ou dos Balaíns, servindo ao Deus de Baal e aos deuses de Azera. Agora manda eles virem, manda esses 850 profetas virem, traga o povo de Israel também, para vocês verem quem é Deus, para vocês verem qual mesa vocês devem comer, para vocês não prostituírem a mesa de vocês, para vocês não adulterarem a mesa de vocês com outros deuses. E assim foi feito, e os irmãos conhecem a história.
No Monte Carmelo, Elias montou o altar e mandou eles montarem o altar e falou para eles: clamem ao Deus de vocês. Clamem, 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 busquem ao Deus de vocês. E a Bíblia vai dizer que quando foi chegado ao meio-dia, Elias falou para eles assim, ó, gritem mais altos. Talvez como Deus, ele deve estar ocupado, deve estar viajando, deve estar dormindo, não está te dando atenção. E eles começaram a se rasgarem como costume deles. E o Deus de Baal não respondeu, porque Deus de Baal é morto, não existe Deus em Baal. Baal não existe. É um Deus morto, é um Deus que não fala. É um Deus que não tem vida própria. Quantos e quantos irmãos têm servido a um Deus morto? Não, pastor, eu não vejo irmão nenhum se prostrando a Deus nenhum. Tem, não? Quantos irmãos têm se prostrado ao celular, à televisão? Quantos irmãos têm se prostrado à adoração aos seus próprios filhos, à sua própria casa? Primeiro, adoração. Sabe? Vem Deus, família e igreja. Deus é em primeiro lugar. Nada pode tomar a minha adoração, nada pode tomar lugar do meu devocional com Deus, nem meu serviço, nem meus filhos, nem minha esposa. Minha adoração com Deus, ela precisa ser prioritária, né? Os irmãos conhecem o resto da história. E chegou na hora da vez de Elias, ele prepara o altar, ele bota as 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel, que estava totalmente destruída, né, totalmente afastada, 12 tribos covardes que deixaram um rei tirar a prioridade da adoração de Deus sobre Israel. Ele taca água para lavar, ele taca mais água para lavar, e ele taca mais água para lavar. E o que acontece depois? Deixa eu tirar aqui. E o que acontece depois? Elias fala: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu. E na hora que isso acontece, o fogo desce do céu e consome o holocausto. E todo o povo começa a gritar, clamando sobre o Deus de Israel. Tem até um trecho que fala: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus de Israel. O Senhor é Deus de Israel, o Senhor é Deus de Israel. Por quê? Porque Deus, ele continua sendo Deus daqueles que o buscam, daqueles que o adoram, daqueles que entregam a sua vida por completo, que coloca ele como prioridade. Quer viver um relacionamento com Deus? Quer viver um relacionamento sincero? Quer desfrutar das maravilhas de Deus na sua vida? Comece a dar a Deus prioridade na sua vida. Comece a dar a Deus prioridade dentro do seu relacionamento. Comece a dar a Deus prioridade dentro do seu trabalho. Comece a dar a Deus a prioridade dentro da sua casa. E você vai ver que Deus vai te sustentar em todos os caminhos. Deus vai sustentar tudo que você colocar em suas mãos. Viva uma parceria real com Deus. Viva uma parceria de uma forma extraordinária. E viva o extraordinário de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe e te prospere. Que Deus derrame sobre ti chuvas de bênção. Que o Espírito de Deus venha te conduzir pelos caminhos que Ele deseja todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Graça, paz e unidade para todos os irmãos, em nome de Jesus. E até amanhã para o nosso terceiro dia.